goiaba é rica em vitaminas e minerais e, portanto, muito benéfica para a nossa saúde, e todos nós já sabemos. Mas o que talvez você não saiba é que a folha da goiabeira também, a folha do pé de goiaba, também é maravilhosa para a nossa saúde, traz muitos benefícios e trata alguns problemas que a gente vai ver juntos agora. E essas informações estão embasadas nesse livro aqui, que foi produzido pelo projeto de extensão de plantas medicinais da Universidade Federal do Paraná, do setor Palotina. E aqui dentro a gente tem as informações aí sobre a nossa goiaba, uma fruta super popular no Brasil inteiro, na América do Sul inteira praticamente, com exceção das regiões mais frias. O nome científico dela é Psidium guajava e a parte que a gente usa das folhas são as folhinhas novas, para usarmos como uma planta medicinal, certo? Então o que nós vamos usar é o brotinho aqui da ponta e as primeiras duas folhas. Então essas folhas mais macias é o que a gente colhe e utiliza para fazer o nosso chá. E falando um pouco sobre os benefícios para a nossa saúde, a folha da goiaba ela tem componentes que atuam com uma ação de proteção sobre o nosso fígado. Então quem tem problemas de fígado pode ser beneficiado tratando com a folha da goiaba. Também quem tem problemas de excesso de glicemia no sangue, com a diabetes no caso, ela ajuda ela ajuda a reduzir a glicemia no sangue. Também tem ação anti-inflamatória. Então se você tá com dor de garganta, dor de ouvido, principalmente condições relacionadas à faringe, ela trata também essa dor de garganta. Nesse caso você pode querer usar ela combinado com as folhas novas da manga também, que também tem uma ação muito boa, caso você esteja com tosse. Mas ela trata o nosso corpo como um todo, então ela também atua em infecções do aparelho urinário. Por ser antimicrobiana, em conjunto, ela trata muito bem diarreias ou qualquer outra infecção aí do trato intestinal. Não conheço planta melhor para você fazer um chá, um tratamento aí para poder tratar a sua diarreia e acabar com ela. Ela é muito efetiva nesse sentido. E para fazer o chá dela, como nós falamos, você vai usar as folhinhas novas, sempre lembrando, que a gente não usa folhinhas machucadas como essa, a gente vai procurar folhinhas bonitas, mas é a pontinha, o brotinho novo aqui que você vai usar. Com 4 desses brotinhos, você consegue fazer o chá. O chá, tem quem diga que é melhor fazer cozinhando, fervendo a planta em si. Tem quem diga, e esse livro que eu tô mostrando para vocês e que eu vou deixar para download na descrição, a versão dele em PDF, já esse livro ele orienta que o chá seja feito por infusão. E eu acredito que seja suficiente, porque as folhas que a gente utiliza da goiaba para fazer o chá são as folhas novas. Elas ainda são folhas macias. Então eu costumo fazer dessa forma, fazendo por infusão. Ou seja, primeiro eu fervo a água. E para fazer o chá eu vou usar 4 ponteiras aqui da goiabeira. Então primeiro eu fervo a água. Quando ela estiver fervendo, aí eu pico com a mão mesmo as folhas, jogo dentro da água e tampo. Desligo o fogo, e tampo. Vou deixar lá por 10, 15 minutos. Eu espero, na verdade, amornar ou até esfriar para daí tomar o chá. E esse chá você vai tomar 1 a 2 xícaras, pelo menos 2 vezes por dia. E quando eu quiser tomar o chá novamente, eu preciso fazer tudo de novo ou tem outra forma de poder fazer? Você tem a opção de deixar pronto, Fazer, por exemplo, 1 litro já de chá direto. Aí nesse caso você vai usar 1 litro de água. Para 15 desses brotinhos aqui, prepara o chá e coloca na geladeira. Toma a primeira quantia e você pode guardar na geladeira o restante. Durante um dia você vai consumindo, certo? Não compensa você deixar para o dia seguinte, porque daí já não vai ter as mesmas propriedades. No dia seguinte você pega e faz novamente, se precisar. E caso você esteja aí com uma diarreia muito forte, esteja também desidratando, sentindo efeitos de desidratação, você pode transformar esse 1 litro aí que você vai preparar em um soro caseiro. Então você prepara o chá, deixa ele esfriar e aí nessa quantia de 1 litro de chá você vai acrescentar 1 colher de sopa de açúcar e 1 colher de café, que é aquela pequenininha, de sal, certo? Mexe bem, isso já é o soro caseiro. Aí nesse caso, ao invés de você tomar
mais espaçado e tomar logo uma xícara, você vai tomando pequenas quantias, como se fossem xícaras de cafezinho, aquela pequenininha. Você vai tomando a cada meia hora, mais ou menos, vai espaçando, tomando com frequência, que aí você vai conseguir tratar, além da diarreia, né, também a desidratação. Mas é importante lembrar que esse chá, ele não é indicado para quem está gestante ou amamentando, e também é preciso ter cuidado com o uso prolongado. Então, o uso prolongado dele pode gerar problema, por exemplo, de como ele baixa a glicemia, né? Gerar uma hipoglicemia, que é aquela sensação ruim de suar frio, né? Querer um mal-estar, quase desmaio, né? Então, tem que tomar cuidado. E também pode acontecer o efeito contrário, né? Você acabar tendo problemas para ir ao banheiro, não conseguir mais ir ao banheiro, porque ele tem essa ação adstringente, né, sobre o nosso intestino. Então ele pode acabar trazendo esse efeito colateral se você fizer o uso prolongado. Geralmente para o tratamento aí de uma diarreia, por exemplo, uma infecção intestinal, você vai usar ele por 3, 5 dias, né? Não vai precisar usar mais do que isso e já vai ter resolvido o problema. E um detalhe interessante, quando você tem o pé de goiaba e quer ter ele também com essa função de você poder fazer um chá sempre que você precisar, é fazer algumas podas frequentes no pé, porque quando você faz as podas, ele vai gerar brotos novos. Então você vai tendo sempre aí brotinhos para você poder usar. E lá no começo eu comentei, né, que a goiaba, ela é originária aqui da América do Sul, então tem quase na América do Sul inteira. E esse quase é por quê? Porque ela não vai bem nos climas mais frios. Então, quando a temperatura fica aí abaixo de 0 graus, na verdade, a Embrapa diz que abaixo de -4 a planta pode morrer. Então, já não é o clima bom para ela. Ela consegue produzir bem em clima seco, em clima quente, mesmo bastante calor, como é o nosso aqui, ela produz bem, né? A gente já colheu bastante goiaba desse pezinho e olha que ele não é muito grande. Mas, ainda assim, por mais que ela vá bem num clima seco, se você mora numa região assim de seca, o ideal seria ter ela irrigada. Porque conforme ela tem mais irrigação ou tá num lugar com mais chuva, ela vai produzir mais. Então você vai colher mais frutos, né? Colher mais frutos, consequentemente também, né? Tendo sempre irrigação, ela vai ter mais brotações. Então, para você que quer a goiabeira como uma planta medicinal, você consegue aí com a irrigação ter sempre brotinhos novos. Com irrigação e com poda frequente. Isso é interessante. E você sabia que a folha da goiaba tinha bastante benefício? Essa é uma grande pergunta. Deixa aí nos comentários pra gente que nós estamos curiosos para saber. É importante a gente conhecer as plantas, saber para que a gente pode usar, que senão, quando você tem um problema, você não sabe ao que recorrer, né? Então, conhecimento é bem importante. E a gente gosta de fazer aí um pouco desse trabalho de divulgação científica. E também vamos deixar, como eu falei, na descrição do vídeo, os links para vocês poderem baixar. Aliás, não só esse livro que eu mostrei para vocês agora, mas a primeira versão dele, que ele tem 2 edições. E elas estão disponíveis aí na internet para download gratuito. Então é só vocês imprimirem ou lerem mesmo no celular, no computador, para vocês poderem conhecer não só a goiaba, mas um monte, mais de 100 e tantas outras plantas medicinais. E muitas delas, às vezes, que você nem sabe que é também uma planta medicinal. Às vezes pensa que é só uma frutífera que eu tenho no meu quintal. E não, ela pode ser também aí ter muitos outros usos, né, para o tratamento da sua saúde. Além da prevenção, porque comer frutas, verduras variadas, aí, como a gente sempre fala, né, é prevenção, é construir a nossa saúde do futuro para que a gente evite de ficar doente. Mas se acontecer, a gente precisa saber aonde a gente pode recorrer, não é mesmo? Então, se você gostou desse vídeo, lembre-se, deixa o like para ajudar a gente, também se inscreve no canal, considere se tornar membro se achar interessante e a gente se encontra aqui no nosso próximo vídeo. Tchau, tchau! Valeu, galera!